um homem que ele tinha um sonho muito esquisito. Ele tinha, sonho não, né? Não é que é questão, é aquele desejo, sabe? Você tem aqueles desejos assim, eu tenho um desejo, um sonho de ir pra Disney. Tem uns que tem um sonho. Meu filho hoje chegou pra mim e falou assim: pai, eu quero muito tirar uma foto com o Neymar. Do nada. Inacreditável. Ele falou: pai, eu quero tirar uma foto com ele amanhã. Eu falei: claro, filho, eu vou ligar pra ele. Ele vem aqui em casa, né, a gente toma um café e ele tira a foto com você. Mas esse cara, ele tinha um sonho muito inusitado. Ele queria muito dar um beijo na boca de uma freira. Nunca conheci ninguém. Era tipo, o cara tinha essa viagem aí desde a adolescência. E ele estava a caminho de um lugar, que eu não sei qual, e ele deu de cara com uma freira. E ele pensou: nossa, agora chegou a minha oportunidade, né? Ele chegou na freira e falou: com licença, irmã, eu tenho algo para te dizer que é um pouco diferente, pode soar um pouco estranho, mas eu preciso falar. Eu tenho um sonho desde a minha adolescência, que é um dia beijar uma freira. A freira olhou para ele assim: mas você está maluco? Eu sou uma freira, eu não posso fazer uma coisa dessa. Você nunca vai conseguir realizar esse teu desejo, porque nenhuma de nós iremos sujeitar a dar um beijo num rapaz. Nós somos só para Deus, nós não fazemos essas coisas. Aí o rapaz ficou bem encabulado assim: olha, então você me perdoa, me desculpa, eu acho que eu nunca vou realizar mesmo esse sonho, eu acho que ele é muito maluco mesmo, vou morrer com ele e vou ficar infeliz de não realizá-lo. Aí a freira ficou pensando um minuto, o rapaz já estava dando as costas assim, a freira ficou pensando: bom, não custa nada, né? eu acho que não custa nada eu ajudar esse rapaz, né? Aí veio aquela, é um sonho, né? Ele vai morrer frustrado. E a freira pensou: tá bom, volta aqui. Eu vou realizar o seu desejo baseado em duas condições. Aí ele falou: tá, qual é? Bom, você primeiro tem que ser católico. Tá bom? Sou católico. Mas olha, segundo, você tem que ser solteiro. Aí ele falou: eu sou solteiro. Excelente. E aí eles vieram, ele veio, chegou, se aproximou e deu um beijo na freira. Aí o jovem que beijou a freira começou a rir. Ele ria. Aí a freira perguntou: mas por que você está rindo? É porque eu menti. Eu não sou católico. Eu também não sou solteiro. Aí a freira começou a rir. Aí ele falou: você entendeu, mas por que você está rindo? Porque eu também menti. Eu não sou freira. Meu nome é Marcelo. E eu estou indo com baile à fantasia. Gente, mas qual que é a história? Qual que é o enredo e a moral? Nem sempre as coisas são o que parecem. A gente tem uma tendência de julgar as coisas pela aparência e a gente não sabe o que tem por trás. Às vezes pode ser algo ruim que tem por trás e às vezes também pode ser algo bom. A gente olha para as pessoas de sucesso, líderes de sucesso, e a gente olha: que legal, o cara está lá no topo, mas que pessoa ilustre, mas a que preço ele chegou lá? Como que foi o trajeto dessa pessoa até ela chegar no topo? Às vezes a gente não sabe, e a gente tem lá um ídolo, a gente às vezes tem lá alguém que a gente admira bastante pelo onde ela chegou, mas a gente não sabe como ela chegou. E que eu quero lhe dizer hoje para você nessa noite, que o como é mais importante do que aonde. Porque Deus olha muito cada passo que a gente dá na trajetória da nossa vida rumo ao sucesso, ao topo que Ele tem com os seus filhos. Então, e às vezes também a gente olha uma pessoa bem sucedida e a gente fala: nossa, mas que sortudo, né? Esse camarada, olha, que família abençoada,
Nossa, que emprego bacana que ele tem, que apartamento lindo, e a gente acha e esquece de tudo que ele fez para chegar até lá. Então nós temos passos, nós temos um como, nós temos um trajeto que a gente precisa entender. E está aí a série Liderança. Nós estamos aprendendo e extraindo princípios de liderança de homens e mulheres de Deus que tiveram grande êxito e muitos fracassos ao longo do caminho. Não sei se você sabe, mas a Bíblia é cheia de gente fracassada. Não terminou fracassada, tá? Mas algumas sim. Mas muitas delas aqui tiveram fracassos na sua jornada até alcançar a sua vitória. E nós também temos. Nós também temos alguns fracassos ao longo do caminho até a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Amém. Então, fiquei sabendo que o David Calado fez um excelente trabalho aqui falando de Moisés. Sensacional, né? Muito bom. Eu fiquei muito feliz. E Moisés, gente, ele só viveu o que ele viveu, uma aventura e tanto, porque ele abraçou o chamado de Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele já tinha 80 anos de idade, ele podia ficar sossegado, ele hesitou, mas ele foi. E no ir, ele começou a viver a maior aventura de sua vida. E depois, antes de Moisés, nós falamos sobre Josué. E Josué foi também um camarada que só viveu também o que viveu, porque ele também abraçou o seu chamado, ele também se tornou um servo, ele também foi liderado por Moisés e se tornou depois de Moisés um grande líder. Mas o que a gente vê nessas histórias é o quê? Que líderes não nascem prontos. Não existe um líder que nasce líder. Líderes são feitos ao longo do caminho. E o que faz você um bom líder são as decisões que você toma ao longo da sua vida. E hoje nós vamos focar num camarada chamado José. José, ele foi bisneto de Abraão. Teve Abraão teve um filho chamado Isaac teve outro filho chamado Jacó, e Jacó gerou José, com a sua magnífica esposa Raquel, que ele trabalhou muitos e muitos anos para poder casar com ela. Uma história para outro dia. E José foi filho de Jacó. E Jacó só viveu o que viveu também porque ele perseverou no período de tribulação. Moisés viveu o que viveu porque ele abraçou o chamado de Deus. E José viveu o que ele viveu porque ele perseverou o período de tribulação. Nós temos que aprender muitas lições na vida de José. É muito rica, não vai dar para entrar em todos os detalhes, mas eu espero que nessa noite nós possamos sair daqui com algumas ferramentas para encarar a nossa vida aqui e ter êxito como José teve êxito por que ele passou. Amém? Amém. Bom, José nada mais, nada menos foi um camarada que salvou o mundo. Se não fosse José, nem eu nem você estaremos aqui. Porque há muito, muito tempo atrás, houve uma fome em toda a terra. Uma fome que durou 7 anos. Uma fome que iria exterminar toda a terra. Mas José, um homem inspirado pelo Espírito de Deus, temente a Deus, cheio do Espírito de Deus, um homem de grande temor por Deus, ele ouviu a palavra de Deus no coração dele e ele teve uma sabedoria tremenda e fez com que toda a humanidade pudesse existir depois dessa fome. Enfrentaram 7 anos de fome por causa da sua organização, da sua diligência, da sua sabedoria e da sua disciplina. Então, mas esse sucesso, esse homem, ele se tornou o segundo homem mais importante do mundo de sua época. Hoje, talvez, se a gente pensar quem é o homem mais importante, muitos dizem, o presidente dos Estados Unidos é o mais importante do mundo. Hoje o mundo está muito grande, difícil você nomear um para ser o mais importante, mas na época de José, o mundo não era tão grande assim, e o faraó era o homem mais importante do mundo, Egito era a nação mais importante do mundo, e José era um abaixo de faraó. Mas toda história tem um começo. Como que ele chegou até lá? Foi uma aventura e tanto.
Josué, também que foi um grande líder, um grande general, começou como escravo, nasceu escravo, foi servo e se tornou um grande líder? Vamos ver Josué. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis 37. Amém. Essa foi só a introdução. Vamos chamar o prato principal. 37. 2. 37, Gênesis 37, não tem como errar, é o primeiro livro da Bíblia. Versículo 2 diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então a gente pode ver aqui desde pequeno, né? José aqui, ele 17 anos de idade, ele já tinha sede porque era certo, e o que era errado o incomodava, e ele contava os erros e a má fama de seus irmãos para o seu pai. Muitos têm ele como dedo duro, mas eu não creio que ele fosse um dedo duro. Eu creio que ele queria que o que fosse certo acontecesse. Bom, então por aí vai, continuando aqui a história. Ora, Israel, que é Jacó, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gente, eu não sei você, mas uma das coisas mais horripilantes que tem é você morar numa casa onde as pessoas não te tratam amigavelmente. Eu não gosto nem de visitar alguém que não me trata amigavelmente. Às vezes você vai numa festa, a pessoa é meio hostil, você vai num cliente, o cliente é hostil, a pessoa não te trata amigavelmente, é uma sensação horrorosa. E José, ele passava por isso todos os dias com os seus irmãos. Agora, ele tinha culpa de ser o queridinho do papai? Não tinha, né? Mas ele já pagava um preço por isso. Então, o pai de José fez para ele essa túnica, os irmãos ficaram com mais raiva ainda. E no versículo 5 diz que certa vez José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes do trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Gente, imagina um caçula dizer isso para os irmãos mais velhos. Que os irmãos mais velhos, que têm mais experiência, mais anos de vida, né, que conhecem mais da vida do que ele, e vai dizer: não, você vai reinar sobre nós? Está pensando o quê? Jesus também passou por isso. A Bíblia fala que os irmãos de Jesus demoraram para reconhecer ele como o Messias, como o Filho de Deus, pela familiaridade que tinham com ele. Então assim, então a gente vê aqui, José, abaixo dele só tinha Benjamim, ele era quase que um caçula na família. E aí, continuando, ele contou esse sonho, e aí os irmãos dele odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Aí passou um tempo, ele não aprendeu a lição, né? Ele não aprendeu a lição que ele contou o primeiro sonho e os irmãos odiaram. Ele ganhou a túnica do pai, os irmãos odiaram, depois contou o primeiro sonho, os irmãos odiaram ainda mais, e agora vem a dose tripla. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então, as 11 estrelas seriam os seus 11 irmãos. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Assim começou a história de José com 17 anos. E a primeira lição que a gente tira dessa passagem é a imaturidade. Deus, quando Ele te chama, você nunca vai estar pronto.
Você nunca vai ter tudo no lugar, você nunca vai ter todos os pingos no i, você nunca vai saber de tudo. Deus, ele te chama quando você ainda é imaturo, pelo incrível que pareça. Assim foi com Davi, assim foi com outros homens de Deus que ele chamou, ainda faltava maturidade. Mas tem uma lição para nós quando nos falta maturidade. Você pode adquiri-la. Maturidade e imaturidade tem a ver também com falta de sabedoria. José foi sábio? Os irmãos dele já odiavam ele. Por que ele foi contar o sonho? Depois ele sonhou de novo, ele contou mais uma vez. Por que ele contou mais uma vez? Será que não aprendeu? Será que ele não entendeu que aquilo podia azedar o pé do frango para ele? Então ele foi extremamente imprudente e talvez até um pouco egoísta por achar que ele era o centro do sonho dele e todos iam se curvar a ele. Então não foi nada sábio. Então, quando Deus te chama para algo, quando Deus te dá um sonho, a melhor coisa que você tem a fazer é não sair falando para todo mundo, porque você vai receber baldes e baldes de água fria. Então, conte com alguém que te ama, com alguém que vai te orientar, fale para um só, talvez para dois no máximo, e ore a respeito. Então, José aqui faltou-lhe sabedoria, e muita gente se ferra por causa disso. Onde que eu posso encontrar sabedoria? Olha lá o que a Bíblia fala sobre sabedoria. Eu vou pedir para você ir para Provérbios 3, versículo 13. Depois de Salmos vem Provérbios, capítulo 1, 2, capítulo 3, versículo 13. Todo mundo achou? Vamos lá. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que os rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas suas veredas são de paz. Quem quer andar por caminhos agradáveis? Quem aqui quer andar por caminhos de paz? Quem aqui quer ter riquezas e vida longa e honra? Eu quero. Para isso eu preciso de sabedoria. Então, a Bíblia fala que sabedoria é mais valiosa do que ouro, é mais valiosa do que rubi. Ou seja, não tem dinheiro suficiente que seja mais importante do que sabedoria. Então, existem algumas formas que você pode adquirir sabedoria que eu vou compartilhar com você hoje. Primeiro é aprender com os seus erros, né? Tem até um ditado popular que cometer o erro de novo é burrice, né? O mesmo erro. E, bom, eu já cometi o mesmo algumas vezes. Posso ser burro em algumas áreas. Mas, aprender com nossos erros, se você for só esperar obter sabedoria dessa forma, o seu progresso e o seu tempo de caminhada até chegar onde Deus quer que você chegue vai ser muito lento. Vai demorar muito para chegar lá. Então, a palavra de Deus também é uma fonte enorme de sabedoria. Fizeram uma vez uma entrevista com um homem chamado Donald Trump. Quem já ouviu falar desse cara? Donald Trump é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele tem inúmeros bens. Ele fez um programa de TV que o Brasil copiou dele, que é um programa que é o Aprendiz. Aqui no Brasil é com o Roberto Justo, mas nos Estados Unidos é com ele. E esse cara, ele deu 10 dicas de como ele chegou ao sucesso. Se você ver as 10 dicas de como ele chegou ao sucesso, as 10 estão escritas no livro de Provérbios. Ou seja, o que o homem usa para atingir o sucesso já está na palavra de Deus para nós. Você também pode comprar, ou melhor, investir em sabedoria. Se você não tem o hábito de ler, adquira o hábito de ler.
Comprar CD, comprar DVD, ouvir pregações, YouTube, você nem precisa gastar dinheiro, tem um monte de graça. E você pode ouvir diversos ensinamentos onde você vai adquirir sabedoria. Uma coisa interessante sobre a compra, quando você lê um livro, você investe ali uma pequena porção de dinheiro, você vai ver o que um cara escreveu, que ele demorou a vida inteira para entender, e você, em algumas horas de leitura, você consegue aprender com o erro desse cara. Então vale a pena ler. Ouça as pessoas que Deus coloca na tua vida. Outra forma de você adquirir sabedoria. O líder segundo o coração de Deus é aquele que aprende. A diferença entre onde eu estou e aonde eu quero estar é o que eu sei. Está baseado no meu conhecimento, está baseado na minha sabedoria. Quanto mais eu aprendo, mais longe eu vou. Quanto mais sábio eu sou, mais longe eu vou. Quanto mais sabedoria nós tivermos, menos milagres de Deus nós iremos precisar clamar. Porque às vezes nós nos colocamos em situações, em circunstâncias, que foi uma falta de sabedoria que nos colocou lá. E a gente fica de joelho pedindo para Deus, jejuando um monte de dia. Deus me tira dessa fria. Deus me ajuda, salva o meu casamento, salva as minhas finanças. Oh Deus, eu preciso de um milagre. A pessoa é mandada embora, perde o emprego, está lá clamando a Deus. Quando que se ela tivesse tido mais sabedoria, ela não teria perdido o emprego. Se ela tivesse tido mais sabedoria, o casamento dela não teria entrado em risco. Se ela tivesse tido mais sabedoria, ela não teria precisado. Não que a gente não precise de milagre, nós precisamos de milagre, nós vivemos uma vida onde nós temos um Deus de milagre, mas muitas vezes, se a gente tiver um pouco mais de sabedoria, nós vamos nos poupar de passar por muitas situações que nós nem precisávamos passar. Então adquira sabedoria. Aprenda diariamente. Olha o que a Bíblia fala desse camarada José. Ele começou essa vida sem sabedoria, certo? Aos 17 anos de idade ele não tinha sabedoria nenhuma, completamente imaturo. Mas olha em Gênesis 41, quando ele já tinha 32 anos de idade, olha o que o homem mais importante do mundo falou dele. Gênesis 41, versículo 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio quanto você. Ao longo dos anos, José se tornou um homem extremamente sábio e a sua sabedoria foi reconhecida por pessoas importantes. Deus deseja que nós sejamos assim, amém? Então vamos investir em sabedoria? Vamos estudar a palavra de Deus para ter mais sabedoria? Vamos vir nos cultos de quarta-feira, nas histórias bíblicas, para nós aprendermos sabedoria com o erro dos outros? Vamos ler alguns livros, vamos ouvir algumas mensagens na internet ou comprar alguns DVDs, porque você vai crescer. E o líder segundo o coração de Deus é um líder que aprende, amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre a vida de José. Continuando aqui a história de José, ele foi indo, os irmãos dele foram apacentar as ovelhas do pai dele no meio do mato lá, no deserto, e foram para lá. E aí Jacó chegou assim e falou: José, é o seguinte, eu preciso que você possa ir atrás dos meus filhos, dos seus irmãos, para que você fale com eles, enfim, não lembro direito o que ele falou, mas ele pediu para José ir atrás dos filhos. José foi. Quando José achou os irmãos dele, no versículo 19 do capítulo 37, olha o que eles falaram, os irmãos falaram de José, entre eles: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos.
ele passou por um teste terrível, que é o teste da traição. Os irmãos dele planejaram matar seu próprio sangue, o filho querido do pai, sem se preocupar com o que o pai ia sentir, sem se preocupar como o pai ia ficar. Eles não tiveram amor pelo pai, só tiveram amor por si só. E eles decidiram no seu coração matar José. Se eles soubessem que o sonho de José era para que todos pudessem sobreviver numa grande fome, eles jamais queriam matar o sonhador. Porque quando você rejeita o sonho, o sonhador, você rejeita o sonho. Então, uma coisa para nós também: o inimigo, ele sempre promove pessoas para querer nos tirar da nossa rota, do nosso sucesso. Sendo que Deus foi tão misericordioso com José que o irmão mais velho pensou: não vamos matar, ele é sangue do nosso sangue, e convenceu os seus irmãos a vender ele como escravo. Assim eles obtiveram uma grana e ele se tornou escravo dos ismaelitas. Esses ismaelitas foram para o Egito. No Egito eles venderam um homem chamado Potifar. Agora imagina você ser vendido. Hoje não se fala, não se vende um ser humano. O ser humano não tem valor, é muito precioso. Dinheiro nenhum pode comprar alguém. Então imagina José sendo vendido pelos seus próprios irmãos. Imagina como ficou o coração daquele jovem, cada vez mais se distanciando do seu sonho, cada vez mais longe das pessoas que ele ama, traído pelo seu próprio sangue. Imagina na cabeça desse jovem como é que estava. Jovem de 17 anos passando por tudo isso. E ele se distanciou dos seus sonhos, e ele foi ao Egito, foi vendido a esse homem e se tornou um escravo. Gente, escravo naquela época é pior do que os escravos que nós lembramos e estudamos no livro de história. Escravo é uma coisa assim que não tem nada menor, não tem uma classificação menor para escravo. O escravo era uma coisa desse tipo: ficou doente, o cara mandava matar. Parou de dar lucro, parou de dar retorno para o dono descartava ou tentava vender para outro. Simples assim, sem direito, sem nada. Mas entra aqui uma coisa fantástica: Deus estava com José. E quando Deus está com você, não interessa o caminho que você passa, você sempre tem vitória. Às vezes as coisas acontecem diferente do que a gente queria, não é verdade? Quantas coisas na sua vida você pode pensar? Eu duvido que José, no caminho do sucesso dele, da realização do sonho dele, ele estava imaginando ser escravo. Duvido que passava isso na cabeça dele. Não, eu vou ser escravo, eu vou ficar 14 anos, depois vou ser preso, e depois que eu for preso, eu vou ser um governador famoso, e todo mundo vai ver a minha glória. Eu duvido que ele imaginava a gente não imagina o trajeto que a gente vai passar. Mas às vezes Deus permite coisas acontecer conosco para forjar o nosso caráter, para quando a gente chegar no sucesso a gente não venha sucumbir, mas a gente venha ter êxito. Então, José, ele foi vendido para Potifar. Sendo que Potifar é uma coisa fantástica aqui, o Senhor era com José. No capítulo 39, versículo 2, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor era com José. Então, por o Senhor ser com você, existe uma coisa, uma condição. Não é assim: o Senhor é comigo, porque é comigo e eu vou e eu faço o que eu quero. O próprio Jesus disse em João 15: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele, e ele dará muitos frutos. Então, se você quer que Deus seja contigo, seja por qual circunstâncias você passar na sua vida, você precisa entender que você precisa estar nele. Jesus continua dizendo no João 15 que um galho longe do caule, longe da videira, não tem como
produzir fruto de si só. Então ele tem que estar enxertado, tem que estar vinculado, tem que estar conectado à videira que é Jesus. Jesus diz: eu sou a videira. Se você quer os nutrientes de Jesus, de Deus na sua vida, você precisa estar permanecendo nele sempre. Então o diabo sabia disso. Deus é com José, porque José é com Deus. Agora, se eu conseguir, imagina a cabeça do diabo, se eu conseguir tentar José e fazer com que ele deixe de permanecer em Jesus, em Deus, eu pego ele, eu tiro ele da rota. Eu tentei usar os irmãos dele, mas não está dando. Ele chegou, a Bíblia fala, nós pulamos aqui, mas a Bíblia fala que quando José chegou na casa de Potifar, Potifar viu que Deus era com ele e que ele se tornou o segundo homem abaixo de Potifar. Potifar entregou tudo para José e disse: cuida da minha casa, cuida dos meus bens. E Potifar não era homem pobre, não. Ele era um comandante de alto nível no Egito, que respondia para o faraó. Então José começou lá embaixo, vendido como escravo, mas ele subiu lá em cima como escravo. O mais do mais que ele podia ser nas circunstâncias, ele se tornava, porque o Senhor era com ele. E o diabo fica com raiva, porque ele não gosta de ver ninguém prosperando, ele não gosta de ver ninguém se alegrando, não gosta de ver ninguém subindo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele pensou o seguinte: se eu tentar José e ele cair na tentação, ele não vai permanecer em Jesus, e aí ele se torna presa fácil para eu destruí-lo. E aí o inimigo preparou uma bela mulher, a esposa do chefe dele, a esposa do dono dele, a mulher de Potifar. Uma mulher encantadora, bonita, 3 lipoaspiração, botox, mais bonita, siliconada, chapinha, perfumada, porque naquela época tinha aqueles perfumes, né, aquelas especiarias que a mulherada se produzia. Uma dondoca. Ele era escravo. Ele não conseguia se ver casando, ele não conseguia se ver tendo relação com uma mulher, porque ele era escravo. E aí essa mulher começa a dar em cima do cara, e a Bíblia fala que dia após dia. E olha aqui no versículo, no capítulo 39, no versículo 6, na parte B aqui, no versículo 6, diz assim: José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, que ele está se referindo a Potifar, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José era extremamente leal ao seu chefe na terra e extremamente leal ao seu Deus no céu. Um princípio que, se você quiser ter sucesso na sua vida, seja uma pessoa leal. Não interessa o tamanho da tentação, seja leal, tenha temor de Deus. José, ele não pecou, ele resistiu àquela tentação por 2 motivos. Uma, porque ele não queria trair o seu chefe, a confiança do seu chefe, e ele não queria entristecer o seu Deus. Imagina, um cara que foi vendido pelos irmãos como escravo, ainda tem Deus em alta cota. Muita gente já teria falado: esse Deus não é por mim. Onde já se viu, estou longe da minha família, meu pai acha que eu morri, eu estou longe de todo mundo que eu amo, de tudo que eu sei que eu sou escravo. O cara já teria botado Deus para escanteio há muito tempo, mas ele não. Eu vou me atracar com essa mulher mesmo, né? Podia pensar assim. Ele era jovem, ele teve que lutar contra os seus hormônios, ele era virgem, podia ter muitas curiosidades para saber como é ter relação com uma mulher. Então, e ele colocou que não, eu
não vou falhar, vou ser leal ao meu mestre e vou ser leal ao meu Deus. Aí ele falou para a mulher que não ia de jeito nenhum. E no versículo 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele recusava deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Está aí uma coisa básica: não se cutuca a onça com vara curta. Nós temos que livrar a aparência do mal. Nós temos que ficar longe daquilo que vai nos atrair para o pecado. Então, você que é jovem, que é solteiro, que está esperando o seu amado e sua amada em Deus, não vai para a balada. Para quê? Para ficar sendo tentado lá por pessoas que não são as pessoas que Deus tem para você só perder seu tempo e se machucar. Espere em Deus que você vai ver como Ele vai te abençoar. Então, aqui a gente já vê princípios de sabedoria na vida de José. Ele já começou a evitar a mulher que queria fazê-lo pecar. Porque se ele pecasse, ele ia se distanciar de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. E se ele pecasse com aquela mulher, ele não estaria mais ali daquela forma, não estaria com Deus, e Deus talvez ali naquele momento também desse um passo para trás para não estar com ele. E aí ele poderia, nessa brecha, arruinar a vida de José. Mas José permaneceu no Senhor. Olha o que diz Gênesis 49, 22. Diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flecha com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então fala que José era uma árvore frutífera. Lembra aquele que permanece no Senhor? Deus, o Senhor permanece nele e ele dará muitos frutos. José era uma árvore frutífera. Depois a gente vê aqui que ele teve oposição. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você vai sofrer oposição. Pessoas vão te atacar. Os irmãos dele atacaram José. Depois a mulher de Potifar atacou José, tentou tentá-lo, tentou ultrapassá-lo, mas ele não cedeu. Aqui diz que ele foi atacado com rancor dos arqueiros, com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não comprometeu o seu caráter e a sua integridade. Resista à tentação e viva com integridade. Outro princípio de liderança da vida de José. Vocês acham que dá para chegar ao topo, ser extremamente bem sucedido sem caráter? Não. Tá. Ou se dá. O governo brasileiro chegou no topo, não chegou? Tem caráter? Não. Aí eu posso nomear outros homens: Mussolini, Stalin, inúmeros outros líderes, Hitler, se chegou no topo, não chegou? Mas completamente sem integridade e sem caráter. Então dá para você chegar ao sucesso. Mas lembra que eu falei? Não importa tanto aonde você chega, mas como. Deus vai analisar a sua trajetória. Bom, José fazia o que era certo, independentemente do quanto isso iria lhe custar. Você, líder segundo o coração de Deus, faça o que é certo, não importa o quanto isso vai lhe custar. Para muitos, ceder uma tentação significa oportunidade da vida. Mas se você quer ser um líder digno de ser seguido, se você quer dar um exemplo para os seus filhos, você precisa dizer não a algumas oportunidades que a vida vem lhe dar, que tem formas de você ter que comprometer o seu caráter e a sua integridade.
Ah não, mas é só uma assinatura falsa. Ah não, mas é só uma coisinha aqui. Ah não, mas é uma mentirinha acolá. Você está comprometendo sua integridade e seu caráter. Você está manchando o seu legado. José não fez isso. Não comprometa seus valores. Uma vez eu fiquei sabendo de uma história que lá na Noruega não tem cobrador de ônibus e o motorista também não fica lá vendo quem paga e quem não paga. Você vai lá, você compra a tua passagem, você deposita o seu bilhete e passa. Não tem nem catraca no ônibus. E aí um brasileiro foi para lá e conversou com um norueguês e falou: caramba, mas ninguém checa se você está pagando ou não a passagem. Se eu quiser entrar e passar, sentar e viajar sem pagar o ônibus, quem vai saber? Ele falou: você. O norueguês falou para o brasileiro: você vai saber que você trapaceou. Você vai saber na sua consciência que você fez errado. Ninguém mais precisa saber. Que cultura diferente da nossa, né? Outro dia eu estava no ônibus indo para o trabalho ali na Conselheiro Neves, no 23. Abriu a porta de trás, uns 4 moleques pularam para dentro da porta de trás. Eu fiquei pensando, lembrando da história da Noruega. Cultura. Todo mundo faz. Não comprometa o seu caráter porque todo mundo faz. Ser líder é ser diferente. Ser líder é remar contra a maré. Ser líder é não comprometer, como José não comprometeu. Pequenas concessões abrem portas para a ruína. Se você passa por um ônibus na Noruega sem pagar, você está abrindo uma concessão no seu caráter e na sua integridade. Você pode abrir uma brecha, essa brecha pode te levar à ruína. Nosso pastor contou, Jim Switchman, uma vez ele compartilhou uma história que eu conheci um indivíduo e realmente o fim foi muito trágico. Ele falou que há muitos anos atrás ele estava jogando golfe com um pastor e quando você joga golfe, você bate na bola, a bola cai, você se afasta dos outros e quando você vai bater, a regra do golfe é você não pode mexer na bola. Você tem lá os seus... Só joguei uma vez, não entendo muito bem, mas você não pode mexer na bola. Você tem que bater e conta como tacada, né, até chegar ao buraco. E esse camarada, ele tinha dado uma tacada ruim, ele estava com uma calça meio folgada, ele estava com uma bolinha extra. Como ele viu que ele ia perder o jogo, como ele viu que não tinha como ele recuperar aquela bola, que caiu num lugar difícil, que ele ia ter que perder muita tacada, que ele ia ficar muito para trás do jogo, ele pegou uma bolinha do bolso, pum, soltou ali para perto, como se aquela bola fosse a bola dele. E o nosso pastor viu, de longe. Ah, peguei. Ele ficou quieto, não falou nada, mas ali ele já viu aqui esse pastor, ele fazendo uma concessão no que é certo. Passou-se alguns anos, o casamento desse cara ficou completamente destruído. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a igreja que ele pastoreava, ele saiu fora com uma outra mulher, está com uma vida desgraçada. Não faça concessões, por menor que ela seja. Ela abre porta para a ruína. Deus tem coisas boas para você. Se José não perseverasse, ele não teria vivido o sonho de Deus. Agora, outro ponto, quando você se sente injustiçado, não é ruim? Quem gosta? Olha o que aconteceu com esse homem. A mulher de Potifar dava em cima dele o tempo todo. E num belo dia, o chefe dele, Potifar, estava viajando. Ela falou: agora eu cato esse menino. Ela foi atrás dele, ela tentou seduzi-lo. Ele disse não, mas ele estava com um manto. E ele foi correr dela. Ela pegou esse manto e tirou dele. E ele saiu correndo. Aí ela gritou: guardas! Esse hebreu tentou me estuprar. Quando Potifar voltou de sua viagem, essa mulher contou a versão, era a palavra do escravo contra a palavra da esposa. Qual ganhou? Da esposa. E José foi lançado no calabouço. Não bastava ser escravo, vamos para a cadeia.
Cadeia naquela época é muito pior do que aquela de Pedrinhas no Maranhão que a gente ouve de vez em quando. E José se via mais longe ainda do seu sonho. Quando você é injustiçado, óbvio, nós somos seres humanos, nós vamos odiar passar por isso. É horrível você ser injustiçado, mas você tem uma decisão. Ou você se torna uma pessoa melhor ou uma pessoa amargurada. José podia ter chegado, eu não fiz nada, não é justo eu acabar aqui, não é justo eu ser preso, que coisa horrorosa. Ele foi prejudicado por fazer o que era certo. Ele podia ter reclamado, faço tudo certo e só me lasco. Teve um homem muito famoso, Nelson Mandela, que faleceu no ano passado, se não me engano. Um monte de líderes do mundo inteiro foi ver ele, foi celebrar a vida que ele teve. Nelson Mandela, ele ficou 27 anos preso injustamente. Ele poderia ter se tornado uma pessoa sem fazer de vítima. Ele podia ter se feito de deixado rancor, amargura entrar no coração dele. Ele poderia, nesses 27 anos, planejar uma vingança maligna. Ele poderia, quando eu sair daqui, eu pego aqueles que me botaram aqui dentro. Porque ele se tornou, depois desses 27 anos, o presidente da África do Sul. Primeiro presidente negro lá, né? Ele poderia ter agora prejudicado aqueles que colocou ele atrás das grades. Ele podia perseguir, mandar matar, sei lá, alguma coisa ele podia fazer na posição de poder que ele tinha. Mas não. Se você assistir aquele filme que é o Matt Damon e o Morgan Freeman, é fantástico. Eu esqueci o nome dele. Invictus. Você vê o caráter e a integridade desse homem, Nelson Mandela, que não abriu concessões. E o segredo, ele aprendeu a perdoar. Esse segredo, José também aprendeu. Porque passou-se anos na cadeia. Mais 7 anos se passaram na cadeia e chegaram 2 homens lá que foram presos por Faraó. Eles tiveram um sonho. José foi lá, interpretou o sonho desses caras e os caras foram soltos da prisão. José só falou assim: lembra-te de mim, porque eu fui preso injustamente, eu não mereço estar aqui, mas quando tu chegar, lembra-te de mim. Lembra que toda circunstância ruim que José passava, ele levantava por cima. Ele se tornou também o braço direito do carcereiro. O carcereiro colocou toda a cadeia em confiança a José. Ele também se tornou excelente naquele lugar. Agora, se ele se fizesse de vítima, agora, se ele ficasse reclamando todo dia por estar ali injustamente, ele não teria chegado onde chegou naquele lugar. Ele não pensava nele, ele tinha um coração de servo. Ele não se indispôs, mas ele serviu esses 2 homens. Era um copeiro e um padeiro, que tinham sido enviados para a prisão porque eles pisaram na bola do Faraó. E aí José interpretou o sonho deles. Um ia ser morto, o outro ia ser restaurado à sua posição. Eu acho que era o copeiro que ia ser restaurado. E aí o copeiro foi restaurado à sua posição. José só falou assim: mas quando tu estiver lá com o Faraó, intercede por mim, para que ele me solte, porque eu estou aqui injustamente. Sendo que o copeiro não se lembrou de José. José ficou bastante tempo na cadeia. Deus, ele espera que você tenha as atitudes certas. E sobrenaturalmente ele te promove. Você faz a tua parte, deixa que Deus faz a dele. Você seja leal e seja fiel à verdade de Deus. Você não comprometa o seu caráter e a sua integridade. Não importa a circunstância que você esteja. É triste você ver os ímpios prosperando. É triste às vezes você se comparar àquela pessoa que sabe menos que você, que trapaceia, ganhando mais do que você, sendo promovido, e você não. Você honre e tenha paz com a sua consciência e com o seu Deus. E você vai ver que no tempo certo o próprio Deus vai te promover. Passou-se mais um tempo, José ficou mais na cadeia, mas Deus deu um sonho a Faraó,
que nenhum dos magos, nenhum dos adivinhadores, dos videntes do Egito conseguiram decifrar o sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou: nossa, tem um cara na cadeia, um hebreu, ele interpreta sonhos. Faraó, ele é a tua solução. Faraó mandou chamá-lo. José, de cabelo grande, barbudo, teve que tomar um banho, fazer a barba, chegou lá diante do Faraó. Faraó contou o sonho, ele decifrou o sonho, porque a Bíblia fala que ele tinha um coração puro, por isso Deus lhe deu a habilidade de interpretar sonhos. E ele interpretou o sonho de Faraó e se tornou um grande homem de sucesso. E Faraó, na mesma hora, lembra que eu li? Faraó disse: não tem ninguém mais sábio do que você. Ele não só interpretou o sonho do Faraó, mas ele deu uma solução para o problema do Faraó. Eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Faraó teve um sonho que tinha 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. As vacas magras comiam as gordas. Como é que você vai entender o que é isso? 7 vacas representam 7 anos. Vaca gorda, anos de fartura. Vaca magra, anos de fome. Se você, quando está na fartura, gasta tudo que tem, você não se prepara para o tempo de crise. E José já tinha solução para o problema. Vamos guardar tudo que for arrecadado nos anos de fartura, para que a gente não venha ter fome nos anos de fome. E o Egito era o único lugar do mundo que tinha comida. E no tempo de crise mundial, o Egito prosperou mais ainda do que qualquer outra nação, por causa da sabedoria deste homem. Então, José tinha ali 32 anos, foi restaurado. Lembra quantos anos ele foi vendido como escravo? 17. Quantos anos ele ficou ali como escravo, depois como preso, e agora ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Foi tão poderoso o que aconteceu com ele, que o faraó tirou um anel dele e colocou no dedo de José. O anel representa autoridade em nome do rei. Quando as pessoas, ele começou a viajar por cidades para planejar como eles iam armazenar aquelas comidas nos anos de fartura, ele mostrava o anel, as pessoas já se curvavam diante dele, porque sabia que ele era um homem de confiança do faraó. Ele chegou no sucesso, da maneira certa, com a atitude certa, sem comprometer seu caráter. No momento certo, Deus o exaltou. Vamos seguir esse exemplo maravilhoso? No momento certo, Deus vai te exaltar. Não queira cortar caminho. A gente vive numa geração micro-ondas. Sucesso agora. Eu preciso chegar no topo já. O cara nem sabe falar inglês, ele já quer ser gerente de comércio exterior. Então não tem como você almejar certas coisas sem passar por processos. Agora, José podia ter chego, o último teste para finalizar. Como você vai se comportar quando você chegar no topo? Na minha opinião, é o mais difícil. Muita gente muda no sucesso. Muita gente se estraga no sucesso. Porque ela quer manter o que ela tem e ela começa a fazer concessões de caráter e integridade para não perder o que ela conquistou. E a confiança que ela tinha em Deus para chegar onde chegou, ela perde, porque ela começa a confiar nela para manter e não perder aquilo que ela conquistou. Agora, José, quando chegou onde chegou, ele podia ter pensado: agora Potifar, seu desgraçado, sua esposa que me botou na cadeia, porque José saiu para cima de todo mundo, agora ele era a autoridade máxima. O que ele falasse tinha que acontecer. Ele podia ter enforcado Potifar e a mulher dele. O faraó não ia falar nada, mas ele não fez. Ele perdoou Potifar e perdoou a esposa de Potifar que colocou ele na cadeia. Depois, com essa fome danada que teve, os seus irmãos foram comprar, só tinha comida no Egito, eles foram no Egito comprar comida. Quando chegaram lá para comprar comida,
José reconheceu eles, mas os seus irmãos não reconheceram, porque José estava diferente. Ele falava fluentemente a língua egípcia, ele estava com cabelos, toda a roupagem, tudo de forma egípcia. Eles não reconheceram, porque eles, na cabeça deles, nosso irmão morreu há muito tempo atrás. A morte dele, né, a mentira, quando foi contada para o pai dele, Jacó ficou tão abatido que ele disse: eu vou chorar até eu descer a sepultura pela morte do meu filho. E os filhos dele foram consolar o pai. Que falsidade tremenda, né? Então, quando chegou lá, que José viu os irmãos dele vindo pedir comida para ele, ele podia ter pensado: vocês por aqui, né? Me jogaram no poço, queriam me matar, me fizeram ralar, passar por um inferno. Agora eu pego vocês. Ele poderia ter colocado no calabouço, ter torturado, ter feito o que quisesse, mas ele decidiu perdoar. Ontem eu e minha esposa fomos ver o filme Planeta dos Macacos no cinema. E esse filme fala da falta de perdão. Tem um macaco líder, que é o Caesar, excelente líder, por sinal, dá para você tirar vários princípios de liderança observando a liderança do macaco. Acabou, não fazer nada. O que eu ouvi aí? Você não pode fazer nada e Mas o Caesar tinha um camarada, macaco amigo dele, Truta, que era o braço direito dele, chamado Koba. E o Koba era um macaco que, antes de se tornar um ser inteligente, né, não sei se você viu a história do primeiro filme do Planeta dos Macacos, foi uma química, uma coisa no laboratório que deu inteligência aos macacos. E o macaco Koba, ele foi muito torturado pelos humanos. E ele não conseguia esquecer aquilo. Ele não confiava nos humanos, por ter sido um macaco de laboratório. Fizeram inúmeros testes nele, ele era completamente revoltado com os humanos. Os humanos no filme não queriam guerra, queriam paz. Os macacos, o Caesar, não queria guerra, queria paz. Porque quem ganha com guerra? Ninguém. A morte dos dois lados. Mas a falta de perdão de Koba o levou à traição, o levou a fazer grandes coisas ali tristes, que eu não posso contar. Se você quiser ver o filme é bom, vale a pena. Mas a falta de perdão de Koba levou a uma catástrofe geral que prejudicou todo mundo. Mas José perdoou seus irmãos. Por isso ele se tornou um grande líder, que passou por todos os testes. Que na pobreza foi fiel a Deus, na tentação foi fiel a Deus, e no sucesso foi fiel a Deus. Eu quero que você leia aqui, vá para o Gênesis 42. Desculpa, não. 45, Gênesis 45, 4. Diz assim: José se revela para os seus irmãos e ele disse: chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento.
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, chamem meu pai, tragam suas mulheres, tragam seus filhos e vivam na terra de Gosém, uma terra maravilhosa, uma terra de fartura. E ali vocês vão criar seus filhos, seus netos e seus gados, tragam seus pertences, vocês serão abençoados. Gente, que cara, hein? Que cara, que legado que ele deixou. Às vezes eu não creio que ele tinha essa dimensão quando ele tinha 17 anos de idade de quem ele iria se tornar. Olha como Deus vai moldando a gente. Olha quantas histórias você vai ter para contar se você for fiel até o fim. Seja fiel. Seja íntegro. Tenha temor do Senhor, resista à tentação. Não cutuque onça com vara curta. Não fique perto da aparência do mal. Se livre dela, corra dela. Deus tem o melhor para você. Queria que você fechasse seus olhos um minutinho. Nós temos um Deus que honra a fidelidade, a fé e a perseverança. Essa história ela é muito bonita, ela é longa, não dá para fazer mais curto, mais rápida, mas que ela é muito especial.